Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando mais um episódio. Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos tratar do informativo número 823, Superior Tribunal de Justiça, publicado em 3 de setembro de 2024. Pessoal, mas antes de começarmos, vocês já sabem as nossas formalidades de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário aí com críticas e sugestões, especialmente no YouTube e Spotify, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. Conhecimento é poder, né, galera? Pessoal, para você aí que está estudando por Exame Nacional da Magistratura ou já está habilitado no Exame Nacional da Magistratura e precisa de um up aí nas aulas de processo civil, e adquira o nosso curso de processo civil com o professor Marcelo Fortuna, com mais de 20 horas de conteúdo, aulas de acordo com a resolução 75 do CNJ, e-books com tema de repercussão geral e recursos repetitivos. E também para o Enan, a gente deixou um e-book com os artigos mais cobrados pela FGV. E também você que está precisando aí subir o nível do seu material de formação humanística, nós temos as aulas com o professor Marcelo Fortuna. E galera, acesse o nosso site www.aretejus.com.br ou acesse pela descrição do vídeo os nossos produtos para vocês adquirirem. Pessoal, os cursos começam imediatamente. Se vocês não curtirem, tem prazo de 7 dias para devolverem. E é isso aí, galera. Vamos lá. Pegue sua água, seu café e bora! Informativo número 823 do STJ, Direito Administrativo, Direito Processual Civil. Resumo. O arquivamento das execuções fiscais, cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do artigo 8º da Lei 12.541, de 2011, previsto no parágrafo 2º do artigo referido, acrescentado pela Lei nº 14.195, de 2021, o qual constitui norma de natureza processual que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora. Processos. Recurso especial número 2.030.000 de Santa Catarina. Recurso especial número 2.029.970 de Santa Catarina. Pessoal, para vocês adquirirem o PDF, acessem a descrição do vídeo, que lá aí vocês entram nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram. Telegram sempre fica disponível lá. Aí vocês pegam o resto dos julgados. Vamos para o inteiro teor. Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.195 de 2021, no artigo 8º da Lei nº 12.514 de 2011, às execuções fiscais propostas por conselhos profissionais antes de sua entrada em vigor. A Lei nº 12.514 de 2011, bem como a Lei 12.195 de 2021, que promoveu a alteração do sistema de cobrança realizados pelos conselhos profissionais, racionalizaram o ajuizamento de execução fiscal para fins de cobrança das anuidades em atraso. Conforme consignado, nos debates ocorridos durante a tramitação legislativa, conversão da medida provisória número 1040 de 2021, trata-se de medida salutar para o funcionamento da justiça brasileira, sobretudo em razão do número expressivo de executivos fiscais ajuizados pelos conselhos profissionais. Em suma, o objetivo da medida provisória 1040 de 2021 era melhorar o ambiente de negócios no Brasil, bem como impactar positivamente a posição do país na classificação geral do relatório Doing Business do Banco Mundial. Na justificação da emenda legislativa que promoveu a alteração no artigo 8º, caput parágrafos, da Lei nº 12.514 de 2011, pode ser extraído o seguinte excerto. A presente emenda, nesse sentido, traz normas que racionalizam a cobrança judicial e extrajudicial de valores devidos aos conselhos profissionais tratados na Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011. Nesse sentido, as medidas propostas pretendem reduzir o tempo de tramitação das ações de cobrança, dando-lhes maior eficiência e reduzindo a alta taxa de congestionamento dos processos de execução, contribuindo para a melhoria global dos indicadores de congestionamento do judiciário que afetam os resultados do país no ranking global de ambiente de negócios.
A despeito do expressivo volume de executivos fiscais que congestionam o Poder Judiciário, inclusive os que decorrem de cobranças de autarquias profissionais, não houve explicitação do objetivo da regra inserida no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 12.514 de 2021. Observa-se que o disposto no caput do artigo referido foi alterado no sentido de ampliar a restrição em relação aos novos executivos fiscais, conforme a seguinte redação. Artigo 8º. Os conselhos não executarão judicialmente dívidas de quaisquer das origens previstas no artigo 4º desta lei, com o valor total inferior a 5 vezes o constante do inciso 1 do caput do artigo 6º da lei, observado o disposto no seu parágrafo 1º. O parágrafo 1º, por sua vez, decorreu da remuneração do antigo parágrafo único, embora em expressivo aperfeiçoamento, no que concerne ao incentivo para a realização de medidas administrativas de cobrança, nos seguintes termos. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. Em suma, pode-se afirmar que a novidade efetiva é a regra inserida no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, a qual prevê que, parágrafo 2º, os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no artigo 40 da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980. Como se observa, o parágrafo 2º impõe que os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980. Em relação ao tema repetitivo 696, recurso especial número 1.404 de 1.404.796 de São Paulo, a norma controvertida era a prevista no caput do artigo referido, em sua redação anterior. Na presente afetação, a norma controvertida efetivamente é o respectivo parágrafo 2º. Embora, observe-se que o legislador não tenha explicitado o objetivo da regra inserida no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 14.195 de 2011, a sua não aplicação às execuções fiscais em curso implicaria negar-lhe vigência. Ressalta-se que a sua aplicação imediata não viola o disposto no artigo 14 do CPC. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Ou seja, não há falar em retroatividade ou desrespeito às situações consolidadas na vigência da norma revogada. Desse modo, fixou-se a seguinte tese: o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do artigo 8º da Lei nº 12.541, de 2011, previsto no parágrafo 2º do referido, acrescentado pela Lei nº 14.195, de 2021, o qual constitui norma de natureza processual que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora. Direito administrativo e direito processual civil. Resumo. Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os mais diversos pretextos, conforme se verifica das razões de decidir o conflito de competência número 19.686 do Distrito Federal, STJ, a superveniência de sentença transitada em julgado em uma delas, REO 2002.01.00.034012-6 do TRF da Primeira Região, possui eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, nos termos do artigo 18 da Lei nº 4.717 de 65, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto. Processos. Recurso especial número 1.806.016 do Pará e recurso especial número 1.806.608 do Pará, julgado em 28 de agosto de 2024. Incidente de assunção de competência número 07. Inteiro teor. O
caso em discussão se insere no contexto da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, e envolve diversas ações populares ajuizadas em vários estados e no Distrito Federal com o objetivo de discutir múltiplos aspectos no processo fundado no Programa Nacional de Desestatização, instituído pela Lei nº 8.031 de 1990. Em algumas das referidas ações populares, houve sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, o que foi reformado pelo Tribunal de Origem para determinar o prosseguimento em primeiro grau de jurisdição e, essencialmente, iniciar a fase instrutória dos processos com a determinação de realização de perícia. Por outro lado, há outras ações populares e ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal sobre o mesmo caso que foram julgados improcedentes, inclusive com trânsito em julgado. Inegável, portanto, a existência de decisões judiciais aparentemente incompatíveis em relação à mesma questão jurídica. Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto a 1. Configuração de coisa julgada, em virtude do trânsito julgado de ações populares e ação civil pública relacionadas ao caso concreto. A.2. Aplicação da teoria do fato consumado, ante a consolidação da situação fática da privatização. A.3. Existência de ilegalidade e lesividade no âmbito da ação popular diante da aprovação pelo Tribunal de Contas da União do processo de desestatização da Companhia Vale Rio Doce, bem como do reconhecimento da inexistência de dano ao patrimônio público em face da avaliação da participação acionária da União na empresa privatizada. A4. Julgamento extra petita proferido pelo Tribunal de Origem em reexame necessário. A primeira atuação do STJ em questão relacionada ao litígio se deu no julgamento do conflito de competência número 19.686 do Distrito Federal, em que esta Corte Superior determinou a centralização para o processamento das primeiras 27 ações populares no juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará, Pará SJ, Pará, ao fundamento da inegável conexão em todas as ações populares analisadas no incidente em que, sob os mais diversos fundamentos, visavam impedir a privatização da CVRD. No julgamento do conflito de competência supramencionado, consta que, ao fim e ao cabo, as ações populares envolvidas no conflito com variações de reduzida significação dos respectivos fundamentos fáticos e jurídicos objetivam de forma clara e evidente impedir a venda da empresa Vale do Rio Doce ou por ilegalidade ou por inconstitucionalidade de um ou alguns dos atos preparatórios, por subavaliação de bem ou bens que integram seu patrimônio, ou, finalmente, por se entender que determinados bens ou empresas devem ser excluídas da avaliação ou da venda, cuja alienação, segundo o afirmam, é lesiva ao patrimônio da União. Evidenciada a conexão, a observância dos efeitos processuais como a reunião dos processos atende a caros valores democráticos, quais sejam a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança nas instituições, garantidos na unidade do provimento jurisdicional a ser proferido, nos termos do artigo 18 da Lei nº 4.717 de 1965. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Nesse caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Ocorre que, não obstante tal reconhecimento e o superveniente ajuizamento de diversas outras ações populares inseridas no contexto da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, o Tribunal Regional da Primeira Região conferiu solução diversa a casos conexos. A. Mantendo sentença de improcedência a fim de reafirmar a aplicação da teoria do fato consumado. Na hipótese, importa mencionar como paradigma o julgamento da remessa ex officio número 2002.01.00.03412-6 Pará, processo da origem número 95.0007451-6, já transitado em julgado. B. Reformando a sentença para reconhecer a necessidade de realização de prova pericial destinada a verificar os critérios de avaliação do patrimônio da CVRD, como no presente caso. A disparidade da conclusão jurídica foi justificada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao argumento de que,
Somente as questões relacionadas aos aspectos formais do edital estariam acobertadas pelo transcurso do tempo, o que não abrangeria o questionamento sobre os critérios de avaliação do patrimônio da CVRD para a licitação. Todavia, tal compreensão vai de encontro às reiteradas manifestações desse acordo superior sobre os termos em que se reconheceu a conexão e a necessidade de julgamento único dessas ações populares, representando violação ao teor do artigo 18 da Lei nº 4.617, de 1965. Com efeito, o julgamento único, efeito da atribuição da qualidade erga omnes, a sentença prolatada no âmbito da ação popular decorre da compreensão de que o autor popular representa toda a sociedade civil que a integra, pois não é titular exclusivo do bem jurídico e sua legitimação legal é comum a indeterminado número de pessoas. Diante de tal cenário, a autoridade da coisa julgada se estende e repercute para toda a coletividade nos estritos limites do objeto litigioso do processo que, no caso dos autos, diz respeito à privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Ademais, a sentença proferida no julgado paradigma REO-TRF da Primeira Região, número 2.0002.01.00.034012-6, tem como fundamento a teoria do fato consumado e aduz que a privatização levada a efeito já produziu alterações na realidade fática, que o ordenamento jurídico e o próprio Poder Judiciário não podem desconhecer, sendo mais desastroso hoje alterar-se essa situação em detrimento de todas as mudanças já produzidas. Vale dizer, na esteira de reiterados pronunciamentos do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem-se uma situação de fato consolidada que não é mais passível de modificações. A aplicação da teoria do fato consumado ante a consolidação da privatização da estatal não se encaixa na seção de que trata o artigo 18 da Lei nº 4.717, de 1965, de modo que a coisa julgada com efeito erga omnes deve recair sobre todas as demais ações populares conexas. Desse modo, fixa a seguinte tese jurídica. Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os mais diversos pretextos, conforme se verifica das razões de decidir no conflito de competência número 19.686 do Distrito Federal, STJ, a superveniência de sentença transitada de julgado em uma delas, REO 2002.01.00.034012-6 do TRF da Primeira Região, possui eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, nos termos do artigo 18 da Lei nº 4.717, de 1965, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto. Direito administrativo. Resumo. A exigência de efetivo prejuízo em relação ao ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, previsto no artigo 10, caput da Lei 8.429, com redação dada pela Lei nº 14.230 de 2021, se aplica aos processos ainda em curso. Processo. Recurso extraordinário número 1.929.685 Tocantins, julgado em 27 de agosto de 2024. Inteiro teor. Após alterações operadas pela Lei nº 14.230 de 2021, a norma do artigo 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, passou a prever expressamente que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidades referidos no artigo 1º desta lei, e, notadamente, em razão disso, o dano presumido para qualquer figura típica do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive os incisos 8 e 11 do caso, não pode mais dar suporte à condenação pela prática de ato improbo. Diante desse novo cenário, os casos anteriores de alteração legal, ainda em trâmite e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo. Sem este, o dano efetivo, não há como reconhecer o ato improbo.
Não se trata exatamente de discussão sobre a aplicação retroativa da alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido. Na realidade, o dano presumido só foi admitido após construção pretoriana, a partir da jurisprudência que se consolidara no Superior Tribunal de Justiça até então, o que vinha sendo prolongadamente aplicado. Ocorre que esse entendimento, fruto de construção jurisprudencial e não decorrente de texto legal, não pode continuar balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato improbo mediante a presunção da ocorrência de um dano. Assim, cabe ao judiciário prestar a devida deferência à opção que foi escolhida pelo legislador ordinário para dirimir a questão. Direito administrativo e direito processual civil. Resumo: não há necessidade de redistribuição do feito nos casos em que o relator ou conselheiro de Tribunal de Contas seja vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória preliminar, quando inexistente previsão específica. Processo RMS número 68.561 de Pernambuco, julgado em 27 de agosto de 2024. Inteiro teor. A controvérsia consiste em saber se deve ser substituído o relator ou conselheiro de Tribunal de Contas Estadual, quando vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória preliminar. Ou, em outras palavras, se quem proferiu o voto divergente ou vencedor de questão preliminar deve prosseguir como relator do feito em si. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça manteve a relatoria do feito em si com o relator original, quando este é vencido apenas na questão preliminar, ressaltando que, em tal situação, não se cogita de substituição do relator. Apenas a redação do acórdão do agravo interno é que ficará ao cargo do ministro que proferiu o primeiro voto vencedor. Nesse sentido, agravo interno nos embargos do recurso especial número 1.482.089 do Pará, relator ministro Luiz Felipe Salomão, segunda sessão, julgada em 12 de dezembro de 2018, DJE de 1 de março de 2019, e conflito de competência número 92.406 de Rondônia. Relatora ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgada em 20 de fevereiro de 2008. Dessa forma, considerando que o regimento interno do Tribunal de Contas Estadual que, no caso em discussão, não previa tal espécie de modificação de competência ou relatoria, bem como a inexistência de previsão do Código de Processo Civil, a resposta é seguramente negativa quanto à necessidade de substituição do relator ou conselheiro vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória. Direito administrativo. A convocação fracionada de aprovados em concurso público para o provimento das vagas previstas no edital não pode implicar em restrição artificial da preferência na escolha na lotação segundo a ordem de classificação. RMS número 71.656 de Rondônia, julgada em 8 de agosto de 2024. Inteiro teor. No caso, o impetrante foi regularmente aprovado em concurso público para o cargo de analista judiciário, especialmente oficial de justiça, classificando-se em segundo lugar. A controvérsia limita-se à análise da existência ou não de sua preterição na escolha do local de lotação por candidatos classificados em posição inferior. A autoridade impetrada, por sua vez, defendeu que o candidato, ao inscrever-se no concurso, vincula-se às condições previstas no instrumento convocatório, de modo que, após exercer o direito de escolha da comarca de lotação em primeira chamada, não poderia optar por novo local. Ocorre, no entanto, que, na situação em apreço, segundo se constata a partir da prova pré-constituída examinada pelo Tribunal ACO, entre o primeiro ato de nomeação, após exercida a opção de escolha pela primeira turma de convocados, e a publicação de segunda convocação para audiência pública, transcorreram apenas 20 dias, o que configuraria, na espécie, inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, consoante previsto no edital, a convocação dos candidatos aprovados para a audiência pública de escolha das vagas deveria obedecer à restrita ordem de classificação no concurso, de modo que o ato de priorizar candidatos aprovados em posição inferior configura, também, ofensa aos princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. É certo que,
A administração pública detém a prerrogativa de escolha quanto ao momento apropriado para a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas em concurso público durante a validade do certame. No entanto, constatada a existência de preterição arbitrária, evidencia-se o direito líquido certo à nomeação do candidato preterido, sob pena de afronta ao disposto no inciso 4 do artigo 37 da Constituição da República. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar sob a égide da repercussão geral, tema número 784, assentou que o Estado Democrático de Direito Republicano impõe à administração pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada, não apenas pela sua avaliação unilateral, a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. Dessa forma, na hipótese, o fracionamento das nomeações em brevíssimo espaço de tempo, apenas 20 dias, demonstra que, já na data da primeira nomeação, havia necessidade de provimento dos cargos, bem como a existência de vagas, devendo ser assegurado aos candidatos com melhor classificação a preferência na escolha dos locais de lotação. Direito Civil, Direito Tributário. Resumo: a taxa que se refere ao artigo 406 do Código Civil é a Selic, sendo este o índice aplicável na correção monetária e nos juros de mora das relações civis. Processo. Recurso especial número 1.795.982, São Paulo. Julgado em 21 de agosto de 2024. Inteiro ter. Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a questão da taxa aplicável aos juros de mora passou a ser discutida no meio jurídico de diferentes formas. Existem, basicamente, duas diretrizes de interpretação. Primeira diretriz, A. Que entende devido à aplicação da taxa de 1% ao mês, em razão de necessária combinação da regra do artigo 406 do Código Civil com a do parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional. E, segundo entendimento, segunda diretriz, B, em contraponto à outra corrente, pela aplicação da taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia, Selic, em conformidade com o artigo 406 do Código Civil. No âmbito do direito privado, o Código Civil não faz qualquer menção direta ao CTN, refere apenas, genericamente, que os juros de mora serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, artigo 406. Tampouco o Código Civil exige estejam os juros de mora e a correção monetária previstos em índices oficiais separados e distintos. Ao contrário, estabelece o artigo 404 que as obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos abrangendo os juros. Quanto à aplicação da taxa Selic, a norma do artigo 406 do Código Civil determina a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento de impostos federais, espécie do gênero do tributo. Assim, deve-se aplicar as leis especiais dos impostos federais, como, por exemplo, Lei nº 9.065 de 1995, Lei 9.393 de 1996, entre outras, as quais determinam como índice oficial a taxa Selic. Além disso, importa ressaltar que a taxa Selic é, a partir da emenda constitucional número 103 de 2021, constitucionalmente prevista como única taxa em vigor para atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvam a fazenda pública. Desse modo, é obrigatória a incidência da taxa Selic na correção monetária e na mora, conjuntamente sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto do artigo 406 do Código Civil de 2002. De fato, percebe-se que o legislador optou por não repetir a regra da taxa predeterminada para os juros moratórios, como fazia expressamente o Código Civil de 1916, que aplicava a taxa de 6% por ano. Nesse contexto, tem-se a inaplicabilidade do normativo Código Tributário Nacional, porque a Selic é o principal índice oficial macroeconômico definido e prestigiado pela Constituição da República, pelas leis do direito econômico e tributário invocadas e pelas autoridades competentes. Esse indexador rege a todo o sistema financeiro pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao índice por força do artigo 406 do Código Civil. Direito Civil, Direito Bancário. Resumo: não há defeito na prestação de serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a identidade e a qualificação dos titulares da conta, independentemente de atuar exclusivamente no meio digital. Processo, recurso especial número 2.124.423 São Paulo, julgado em 20 de agosto de 2024. Inteiro teor. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação do serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do golpe do leilão falso, em razão da facilidade na criação da conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução nº 4.753 de 2019 do Banco Central Bacen, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Nos termos da súmula número 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, a responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. A peculiaridade do caso, contudo, está no fato de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem as transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas. Cuida-se do chamado golpe do leilão falso, prática criminosa na qual estelionatários criam uma página na internet que se assemelha ao site de uma empresa leiloeira. A vítima ingressa no leilão simulado, acredita ter arrematado um bem e efetua o pagamento ao suposto leiloeiro via TED, Pix, boleto bancário ou qualquer outro meio. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, haverá a falha no dever de segurança, configurando o defeito na prestação do serviço bancário. Situação distinta é aquela em que a instituição financeira agiu nos termos de que preceitua o Banco Central. Aqui, em regra, não há falha na prestação do serviço. Portanto, exigir documentação ou formalidade específica para a criação de conta no meio digital, para além do que já disciplina o Banco Central, poderia deturpar a inteligência do que foi definido e regulado pelo órgão responsável visando ao desenvolvimento econômico e social do país. Não há falha na prestação do serviço bancário quando a instituição financeira adota todos os mecanismos previstos nas regulações do Banco Central. De start, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atrai a sua responsabilidade objetiva. Direito Civil, Direito Consumidor, Direito Digital. Resumo: é desnecessário o consentimento prévio e expresso do consumidor para a disponibilização de informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção ao crédito. Processo: agravo interno recurso especial número 2.122.804 São Paulo, julgado em 12 de agosto de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia acerca da licitude da disponibilização de informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção ao crédito, através de análise das particularidades do documento e da forma como o serviço é prestado, para fins de reparação civil. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da validade da utilização do sistema denominado Credit Scoring, conforme tese consolidada no precedente repetitivo, tema número 710 do STJ.
Segundo o entendimento firmado, o sistema Credit Score é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado. Nota de risco de crédito. 2. Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo artigo 5º, inciso 4, e pelo artigo 7º, inciso 1 da Lei nº 12.414 de 2011, Lei do Cadastro Positivo. 3. Na avaliação de risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo Sistema de Proteção do Consumidor, no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 12.414 de 2011. 4. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados, histórico de crédito, bem como as informações pessoais valoradas. 5. O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema Credit Score, configurando abuso no exercício do direito, artigo 187 do Código Civil, pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor de serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte do consulente, artigo 16 da Lei 12.414 de 2011, pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis, artigo 3º, parágrafo 3º, incisos 1 e 2 da Lei nº 12.414 de 2011, bem como de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. Recurso especial número 1.457.199, Rio Grande do Sul. Relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda sessão, julgada em 12 de novembro de 2014. Dessa forma, é desnecessário o consentimento do consumidor consultado. A ele deve ser fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados, o histórico de crédito, bem como as informações pessoais valoradas. No caso, não houve qualquer indício de prévia solicitação de esclarecimentos ou mesmo postulação administrativa de cancelamento dos dados do cadastro, o que afasta qualquer licitude na conduta que pudesse ensejar indenização. Direito digital. É legítimo que um provedor de aplicação de internet, mesmo sem ordem judicial e por iniciativa própria, retire de sua plataforma de determinado conteúdo que este violar a lei ou os seus termos de uso. Processo. Recurso especial número 2.139.749, São Paulo. Julgado em 27 de agosto de 2024. Tema bem importante, hein, galera? Interter. A controvérsia jurídica consiste em definir se uma plataforma, provedor de aplicação de internet, pode, por iniciativa própria, remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos de usuário que viole seus termos de uso aplicáveis e se tal moderação de conteúdo encontra amparo no ordenamento jurídico, notadamente na perspectiva da liberdade de expressão, da proibição da censura e da responsabilidade dos provedores. Os termos de uso dos provedores de aplicação que autorizam a moderação de conteúdo devem estar subordinados à Constituição, às leis e toda regulamentação aplicável, direta ou indiretamente, ao ecossistema da internet, sob pena de responsabilização da plataforma. A moderação de conteúdo, por sua vez, refere-se à faculdade reconhecida de as plataformas digitais estabelecerem normas para o uso do espaço que disponibilizam a terceiro, que podem incluir a capacidade de remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos ou contas de usuários que violem essas normas. As plataformas têm todo o incentivo para cumprir não apenas a lei, mas, fundamentalmente, os seus próprios termos de uso, admitindo que eles estão em conformidade com o ordenamento jurídico, objetivando evitar, mitigar ou minimizar eventuais contestações judiciais ou mesmo extrajudiciais. Trata-se de espécie de autorregulação regulada. Autorregulação ao observar suas próprias diretrizes de uso, regulada pelo Poder Judiciário, nos casos de excessos e ilegalidades porventura praticados. Artigo 19. Da Lei nº 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet. Não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que violar a lei ou os seus termos de uso. Essa retirada pode ser reconhecida como uma atividade lícita
de compliance interno da empresa, que estará sujeita à responsabilização por eventual retirada indevida que venha a causar prejuízo justificado ao usuário. Dar interpretação restritiva ao artigo 19, no sentido de que tal norma somente autoriza a retirada de conteúdo da plataforma mediante ordem judicial, constitui dupla impropriedade. Primeiro, porque dá à lei um sentido que ela não tem, pois as hipóteses ali previstas não excluem nem proíbem que as plataformas retirem conteúdo que seja ilegal ou que ofenda seus termos de uso. E segundo, porque vai de encontro ao esforço que a comunidade nacional e internacional, o poder público, a sociedade civil e as empresas têm realizado em busca de uma internet livre de desinformação, as chamadas fake news e das práticas ilícitas, que proteja crianças e adolescentes e que fortaleça os princípios de liberdade, direitos humanos, universalidade, privacidade, neutralidade, inovação e autonomia informacional. No tocante à prática de shadow banning, ou shadow ban, também conhecida como banimento às sombras, oculto, furtivo ou fantasma, essa consiste na moderação de conteúdo por meio de rebaixamentos em sistemas de recomendação ou banimento de difícil detecção pelo usuário e são vedados em documentos regulatórios, ressalvadas exceções bastante limitadas, reconhecida a assimetria informacional e a hipossuficiência técnica do usuário. São exemplos dessas práticas a exclusão de comentários postados em provedores que permanecem visíveis para o remetente, mas não para os demais usuários, a diminuição no tráfego e nos resultados de pesquisa e a redução do alcance de conteúdo e produtos, podendo ser realizados tanto por funcionários da plataforma quanto por meio de algoritmos e, em tese, podem caracterizar o ato ilícito, arbitrariedade ou abuso de poder. Para você que advoga aí, galera, é muito importante. E você que é blogueiro também, ó. Fica ligado. Embora a moderação de conteúdo por meio de técnicas convencionais como a remoção total de conteúdo ou suspensão de conta seja cabível, como nas hipóteses já destacadas, deve ser garantido ao usuário o direito de transparência acerca da moderação de conteúdo implementada pela plataforma. No Brasil, a proteção do usuário contra práticas de shadow banning e outras formas de moderação de conteúdo que violem a liberdade de expressão e a vedação da censura pode ser extraída das normas previstas no Marco Civil da Internet. Legislação. Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, artigo 19. Direito Penal. Direito Penal. Galera, aqui temos uma mudança de entendimento na súmula do número 231 do STJ. Então, atualizem seus vademecums. Resumo. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Processo, recurso especial número 1.869.764 do Mato Grosso do Sul, julgado em 14 de agosto de 2024. Inteiro ter. No julgamento do tema de repercussão geral número 158, recurso extraordinário número 597.270, de relatoria do ministro César Peluso, o Supremo Tribunal Federal, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, ficou a tese com eficácia do precedente vinculante, no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Vale mencionar que o recurso extraordinário, que deu origem ao acordo em repercussão geral, questionava a validade das súmulas 231 do STJ, que estaria em aparente oposição aos mencionados princípios constitucionais. Portanto, estabelecido o padrão decisório em repercussão geral, não se tem dúvida acerca da obrigatoriedade de julgamento no mesmo sentido da definição do Supremo Tribunal Federal, inclusive para o Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no mérito, não há razão para a modificação do entendimento simulado, uma vez que os fundamentos e o contexto econômico, político, cultural e social relativos à matéria não sofreram alterações substanciais. O artigo 68 do Código Penal adotou, para a individualização da pena na fase judicial, o método trifásico. A interpretação juridicamente correta é a de que a dosagem da pena, na segunda fase, fora dos parâmetros instituídos para cada crime específico, representaria uma violação ao princípio da legalidade e indevida usurpação da atividade legislativa, porque induziria limites diferentes daqueles previstos pelo Poder Legislativo, de forma específica para cada delito.
Diferentemente, na terceira fase, a previsão das causas de aumento e diminuição foram inseridos pelo legislador ordinário, abstratamente, em cada tipo penal e possuem, para cada delito, uma fração específica. Assim, é evidente que, para as causas de aumento e diminuição, o legislador refletiu sobre a possibilidade de desdobramento dos parâmetros, porquanto instituiu aumentos e diminuições de forma individualizada, isto é, a possibilidade de inobservância dos parâmetros mínimos e máximos vem sempre acompanhada da quantidade de aumento ou diminuição para cada delito, ou grupo, ou individualmente considerado, em atenção ao princípio da reserva legal. Nesse contexto normativo e teórico, os termos sempre agravam a pena e sempre atenuam a pena, constantes, respectivamente, dos artigos 61 e 65 do Código Penal, devem ser interpretados no sentido de que, diante de um agravante ou atenuante prescrita nesses dispositivos legais, o julgador está obrigado a aplicar a circunstância, ou seja, não pode, mesmo que o fundamentadamente, afastar o aumento ou diminuição. Isso não significa, por outro lado, que seja possível redução abaixo do mínimo ou aumento acima do máximo. Assim, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima. O legislador, no processo de tipificação de uma conduta, faz uma calibragem da pena mínima e máxima, levando em conta as causas de aumento e diminuição, uma vez que são elementos que se constituem no plano legal, em conjunto. E, assim, parece lógico que causas de diminuição ultrapassem as barreiras mínimas, ao passo que as atenuantes sejam limitadas ao parâmetro abstrato. Registre-se ainda outra repercussão importante. A interpretação no sentido da viabilidade de desdobramento do parâmetro mínimo denotaria a possibilidade de proteção insuficiente dos bens penalmente tutelados. Isso porque, a pretexto de garantir um direito ou impedir um excesso, o entendimento poderia resultar, por via transversa, uma insuficiência da resposta estatal para a tutela de bens jurídicos. A partir, pois, de uma interpretação sistemática e teleológica, a tentativa de superação da súmula 231 do STJ não encontra respaldo jurídico porque desconsidera a metodologia adotada pelo Código Penal e os limites constitucionalmente instituídos pela separação de poderes. Direito penal. Resumo. É a típica conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo o ilícito administrativo ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo STF no recurso extraordinário número 635.659 de São Paulo. Processo. Agravo regimental no recurso especial número 2.121.548 Paraná, julgada em 13 de agosto de 2024. Inteiro ter. No caso, discute-se a possibilidade de reconhecimento da tipicidade da conduta, uma vez que foram apreendidos 23 gramas de maconha para consumo próprio em poder do acusado, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, no tema 506 da repercussão geral, que entendeu pela descriminalização do porte de droga para consumo pessoal, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Com efeito, no julgamento do recurso extraordinário número 635.659 de São Paulo, em 26 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses em sede de repercussão geral. Primeira tese. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo de reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre efeitos dela, artigo 28, inciso 1, e de medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo, artigo 28, inciso 3. Tese 2. As sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ, até que o CNJ delibere a respeito, com competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será dos juizados especiais criminais, segundo
segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de qualquer efeitos penais para a sentença. Quarta tese. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Assim, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente extinção da punibilidade do acusado e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para a apuração do ilícito administrativo. Legislação, Lei 11.343 de 2006, artigo 28. Precedentes qualificados. Recurso extraordinário número 635.659 de São Paulo. Tema de repercussão geral número 506. Direito processual penal. Resumo. Embora não usar capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do equipamento, exclusivamente, a existência de fundado suspeito para justificar busca pessoal. Processo. Agravo regimental no habeas corpus número 889.619 de Pernambuco, julgada em 10 de junho de 2024. Interior. A busca pessoal, a qual se equipara a busca veicular, é regida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. No caso, o Tribunal Estadual corroborou que a fundada suspeita para abordagem decorreu do fato de ambos os ocupantes da motocicleta transitarem com capacete, atitude desconforme os costumes locais, aliado ao nervosismo do acusado ao visualizar os policiais. O uso de capacete possui previsão expressa no Código de Trânsito Brasileiro, consistindo em infração gravíssima à condução de motocicleta sem que esteja sendo utilizado, conforme prevê o artigo 244 da Lei 9.503 de 1997. Assim, muito embora o não uso de capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do referido equipamento exclusivamente a existência de fundada suspeita apta a ensejar a abordagem policial. Direito processual penal. Resumo. Eventual nível de sigilo do processo não autoriza a ocultação do nome do advogado da parte na intimação. Processo. Agravo do recurso especial número 2.234.661 do Rio Grande do Sul, julgado em 27 de agosto de 2024. Interior. O Tribunal de Origem consignou que foi publicada a intimação de pauta de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, na qual constastaram as informações da classe e número do processo e que, devido ao nível de sigilo do feito ser o de número 2, torna sigiloso os nomes de partes e procuradores. Contudo, não há previsão legal de uma gradação de sigilo em que os nomes dos procuradores não são citados. A justificativa do nível de sigilo não é suficiente para a supressão do nome dos procuradores, devendo-se guardar sigilo apenas do nome das partes, pois torna inviável a verificação pelos advogados do dia de inclusão do feito para o julgamento. A perda de momento em que poderia ser apresentada uma defesa é extremamente prejudicial ao réu. Refere o princípio da ampla defesa e do contraditório, princípios basilares do devido processo legal. Note-se que o julgamento do recurso sem a devida intimação da parte interessada acarreta nulidade, conforme enunciado número 431 da súmula da STF. É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Execução penal. Tá terminando, galera. Resumo. O indulto natalino, previsto no artigo 5º do decreto número 11.302 de 2022, somente pode ser concedido às pessoas condenadas até a publicação do referido ato normativo. Processo. Habeas corpus número 877.860 de São Paulo, julgado em 27 de agosto de 2024. Inteiro teor. O decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, não sendo possível o Poder Judiciário exigir condições não previstas no instrumento ou ampliar indevidamente o alcance da benesse, sob pena de usurpação da competência constitucional do Presidente da República.
diz o artigo 5º do decreto número 11.302 de 2022 que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. Nesses termos, o indulto é condicionado às pessoas condenadas, ou seja, que já se submeteram à jurisdição penal e contra si tiveram pronunciada a culpa. Não há menção para casos futuros, tampouco poderia haver. Isso porque a vigência do decreto de indulto para casos futuros invadiria o exercício do poder legislativo, pois permitiria ao presidente da República inovar no ordenamento jurídico, tornando-se em efeito inúmeros tipos penais, criando hipótese de abolir crimes e igualando o decreto de clemência presidencial à lei. E essa não foi a pretensão do Constituinte, cuja competência para legislar em matéria penal atribuiu o Congresso Nacional. Artigo 22, inciso 1, combinado com o artigo 48, caput, ambos da Constituição Federal. Interpretação em sentido contrário, todos os delitos cuja pena máxima em abstrato for inferior a 5 anos estariam revogados. Por essa razão, a limitação temporal é intrínseca ao ato, valendo para os condenados até a publicação do decreto de indulto. Legislação. Constituição Federal, artigo 22, inciso 1, artigo 48, caput, decreto 11.302 de 2022, artigo 5º. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou aqui, meus parabéns. E se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. E também, pessoal, se vocês estiverem estudando para o Exame Nacional da Magistratura ou já estiverem habilitados e precisam dar uma imersão aí no seu estudo de processo civil, nós temos o curso do professor Marcelo Fortuna para você, com mais de 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas de acordo com a resolução 75 do CNJ. E também, se você está precisando dar um up no seu estudo de formação humanística para o ENAM, adquira nosso curso clicando aí na descrição do vídeo ou lá no nosso site do aretejus.com.br. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço, até a próxima e tchau!